O que será que se quer dizer com intersubjetividade e Copa do Mundo? O que será que se quer dizer com isso? Vamos primeiro, então, falar a respeito da intersubjetividade. A gente tem que ver que a palavra intersubjetividade é uma palavra que vem de subjetividade e que o que é subjetivo é derivado de sujeito. Tudo que é subjetivo é derivado de sujeito. Isso faz lembrar que a palavra objetividade, que vem de objetivo, vem de objeto. E, hoje em dia, muitas vezes, se diz que tem que ser mais objetivo, tem que ser objetivo, como se fosse só o objeto que interessasse, tal coisa é subjetiva, é subjetivo, então parece que tem um grau menor de importância, mas se subjetivo diz respeito ao sujeito, à pessoa, então é tão importante quanto o objetivo, eventualmente até mais, dependendo da circunstância. É que também se confunde objetivo com concreto e subjetivo com abstrato. Por vezes são sinônimas essas palavras, mas isso acaba confundindo um pouco e fazendo com que se considere que apenas o que é os estudos ou o que foque, os enfoques apenas nos objetos ou nos objetivos é que interessem, e os enfoques no sujeito, no que vai no interior da pessoa, isso não interessa. Eu só vou saber do que é subjetivo se o sujeito ou se a pessoa me contar a respeito dessa subjetividade. Não tem nenhum exame que vai me revelar nada a respeito dessa subjetividade. Então, se uma pessoa está estressada, ela pode até ter um eletrocardiograma acelerado, mas o fato do eletrocardiograma estar acelerado não vai me informar por que essa pessoa está estressada. É a informação da pessoa, do sujeito, que vai me falar a respeito disso. E, portanto, não há exame que apresente alguma coisa, a não ser que seja muito indiretamente, a respeito da subjetividade. Eu só vou saber da subjetividade quando as pessoas falarem a respeito disso, né? E essa coisa da intersubjetividade. Então, a intersubjetividade diz respeito a algo que surge do coletivo das subjetividades, algo que surge, portanto, da cultura. Estamos falando aqui a palavra cultura não como sinônimo de quantidade de conhecimento. Não estamos dizendo que esse uso da palavra cultura esteja incorreto, mas estamos usando aqui a palavra cultura como resultado de uma vivência coletiva intersubjetiva. E desde que existe ser humano, nós temos, portanto, cultura, temos, portanto, alguma forma de linguagem e de comunicação entre as pessoas de uma coletividade, é uma coletividade que na sua vivência comum vai tendo como resultado o aparecimento dessa vivência cultural, dessa vivência intersubjetiva. É alguma coisa que vai no interior das pessoas que é comum entre as várias pessoas dessa coletividade. E a questão aí da Copa do Mundo. Vamos falar então de futebol. No Brasil, a gente tem o hábito de dizer que as coisas acontecem há 500 anos ou há 522 anos, né? E, na verdade, há 522 anos o que aconteceu foi a chegada dos portugueses, dos europeus, ao Brasil,
E, se quiser dizer que no transcorrer dos 522 anos aconteceram muitas coisas, certamente aconteceram muitas coisas, né? Mas as coisas que foram acontecendo, elas têm quantidades de anos, de tempo, muito variáveis. O futebol chegou ao Brasil há algo em torno aí de 125 anos aproximadamente atrás. Não tem 522 anos o futebol no Brasil. No entanto, ele foi incorporado de tal maneira na cultura brasileira, nessa intersubjetividade brasileira, que parece ser uma coisa própria do Brasil, ou própria do brasileiro. O próprio país Brasil, se for considerar com esse nome, como um país, etc., pode-se dizer que tem aí em torno de 200 anos, que é o tempo da independência, ou um pouquinho mais, é o tempo em que se pode dizer com mais propriedade a respeito do país Brasil, cujas terras, antes disso, eram Ilha de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, aí tem período de colônia, etc., etc., então, foi um processo de gradual construção até que resultou no país Brasil. Assim, portanto, também essa vivência coletiva brasileira foi tendo várias transformações, e a ponto de que o futebol, que chegou aqui há 125 anos, ele chegou até com a sua designação e escrito em inglês. Até publicações dos anos 20, do século 20, ainda tinham o futebol escrito como football, né? Bola no pé, né? Em inglês. Depois, aos poucos, foi aparecendo futebol em português. Então, para a gente ver como isso foi sendo gradativamente absorvido, foi trazido, oficialmente trazido pelo inglês Charles Miller, né? Que provavelmente não tinha ideia de que isso se tornaria a grandiosidade que se tornou. E, eventualmente, pode ser até que alguém evoque uma ação midiática na criação, na construção desse processo do futebol ser incorporado à intersubjetividade brasileira, mas, na verdade, se nós formos olhar para a história, a Copa de 1950, que foi a primeira Copa do Mundo depois da Segunda Guerra Mundial, em detalhe, antes da Segunda Guerra Mundial aconteceram 3 Copas do Mundo, 1930, 1934, 1938. Então, depois dessa pausa, 12 anos depois, que vem a Copa do Mundo no Brasil, onde tem, então, já praticamente uma configuração de algo que tem um contexto nacional, né? De tal forma que até algum tempo depois, o Nelson Rodrigues teria dito: o Brasil é a pátria de chuteiras, né? Justamente para querer significar da importância que esse esporte ganhou entre os brasileiros. Então, quando chega a Copa do Mundo, é um momento em que todas as pessoas param, em que as cores mudam, em que as disposições se modificam, e isso acompanhando muito do que ocorre nessa intersubjetividade entre as pessoas da coletividade brasileira. Então, isso é um fato normal que ocorre, assim como ocorre nesta cultura, em outras culturas de outros países, de outros lugares, existem outros fenômenos intersubjetivos que passam a ser incorporados pela coletividade. Pode-se até dizer que talvez a mídia tivesse prestado atenção em alguma coisa que já estava ganhando esta configuração de fenômeno intersubjetivo. Daí é esse caráter, intersubjetividade e Copa do Mundo,
para o Brasil, como para algumas outras nações, mas não para todos. E é alguma coisa que aí mereceria estudos outros e tal, né? Estudos aí antropológicos a respeito de como isso foi se tornando dessa maneira, né? Um esporte que inicialmente era parcialmente de elite, a questão de 125 anos atrás, e que depois, em pouco tempo, tornou-se popular com as bolas de meia, né? Até com as bolas de meia, com os gols improvisados no meio da rua e assim por diante, conforme pode até ser lido em contos dos anos 20 e 30.